Seja bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, um podcast da FUCAP. Eu sou o Carlos Nossa e hoje eu estou acompanhado do Valsemiro Nossa. Valsemiro, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo um papo aqui com um assunto tão importante. Maravilha. E para esse papo de hoje, um papo de inovação, um papo de Corporate Venture Capital, a gente trouxe o Sandro Valeri. Ele que é investidor em inovação com mais de 20 anos de experiência, já estruturou 14 fundos de Corporate Venture Capital e liderou aportes em mais de 30 startups, com mais de 240 milhões investidos e 5 êxitos de sucesso. Haja sucesso, hein? Ele tem PhD pelo ITA, e liderou a inovação na Embraer por 10 anos. Cofundou a Embraer X nesse período, e hoje ele é sócio da Leapwise Partners e também da General Partner do Smart Vintage Offshore. E ele também atua como professor e conselheiro em diversas organizações. Sandro, muito obrigado. E que currículo, hein? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui. Show. E, bom, deixa eu começar falando aqui desse PhD pelo ITA. Só daí já é uma chancela muito grande para quem entra na sala. Mas aí do outro lado você tem um diretor da Embraer que participou de tanta construção lá. Como é que é esse link entre a academia e o mercado? Como foi isso para você? Olha, eu fiz o PhD no começo da minha carreira. A Embraer ela tem uma cultura, não é necessariamente uma política, mas ela tem uma cultura de liberar as pessoas para fazerem meio período de mestrado e doutorado. Então, todo mundo faz isso, é só pedir para o líder que eles fazem. Então, e quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Eu percebi que o nível dos profissionais da Embraer era muito alto. E que eu entendia pouco de avião. Então, o doutorado foi um jeito de eu chegar no nível game changer ali dos profissionais, tá? Lá tem muita gente com mestrado e doutorado, muita gente. Qual área de estudo foi? Eu fiz em design to cost. Tá. É um negócio que eu nem sei se hoje ainda tá em voga, né? E foi muito interessante, que eu fiz em cima de um avião que a Embraer estava desenvolvendo. O meu estudo de caso foi um avião. E lá no ITA pode ter tese secreta. Minha tese precisou ficar secreta. Olha. Porque o avião estava sendo desenvolvido. Caramba! Aí depois de um tempo, ela veio a público. Depois né? que o avião voou... Foi exatamente depois que o avião voou. Oh, que legal. Então, assim, a minha tese era o que eu tenho que colocar no design do avião para diminuir o custo para o meu operador. Tá. Então, eu mexi na asa, por exemplo, na granularidade da asa, ou motor, ou a nacelle do motor, né? Ou a aerodinâmica. Então, vários pontos né, que a gente chamava, com o meu orientador, a gente chamava de mobile, que eu mexia num custo aqui, ele mexia em outro custo lá do outro lado. Pesquisa aplicada na veia aí, né? Então foi bem legal, e era uma rede neural, em tempo que ainda a inteligência artificial estava nas universidades. Né? Sim. E como é que é a experiência de inovação quando a gente fala de avião? Porque se eu pegar assim, né, startups ou empresas que estão inovando, o sucesso está em errar, mas errar rápido e consertar mais rápido ainda. Qual que é a janela de erro quando você está falando de um avião? Não existe janela de erro em avião. Então, assim... Não existe. Não tem. Tá? Então, aí, para mim, é a questão de descobrir o que é errar rápido. Tá? Eu percebi que a Embraer fazia isso já desde sempre. Tá. Desde sempre. Inclusive, desde sempre, assim, desde que privatizou. O que acontece quando a Embraer faz um avião? Ela tem uma fase que a gente chama de concepção. Então, você faz a concepção, vai ter 2 motores, vai ter isso, vai ter aquilo, né? O interior vai ser assim, né? Etc. e tal. Aí o CEO põe isso embaixo do braço e tenta vender. Exatamente a descrição do MVP. Se vender, lança o produto. Se não vender, não lança o produto. Entendi. Então, ali não tem risco nenhum. Dali para frente tem risco. Venda por encomenda mesmo, né? Então, a Embraer, quando lança um avião, ela normalmente já tem muitas unidades vendidas. Entendi. Tá. Qual que é o prazo desde a concepção até o lançamento de um avião? A Embraer é a mais rápida do mundo, tá? Ela faz na metade do segundo mais rápido. São 6 anos. 6 anos. 6 anos. Uou! E aí envolve todo um aspecto de pesquisa mesmo ali, para ver cada detalhe desse.
E o que é interessante, né, Breca? Ela faz tudo muito antes de todo mundo. Tá? Muito antes, porque ela está acostumada que o avião demora 6 anos. Então a Embraer está acostumada a desenvolver coisas que estarão no mercado daqui a 6 anos. Sim. Não agora, quando ela desenvolve um avião. Então, exemplo de processo. O ágil, a Embraer usa desde 2008. Poxa, ele começou a entrar na boca da galera em 2012, 2013. É verdade. Mas assim, avançando aí, falando de inovação, né? A Embraer, em algum momento, criou a Embraer X, a Embraer X. Sim. Né? Uhum. E você foi um dos cofundadores lá, né? E foi dali que saiu o projeto do carro voador, né? Exatamente. Apelidado aí de carro voador. Fala um pouquinho dessa experiência aí de participar dessa criação, né, da Embraer X e desse projeto especificamente. Isso foi tudo em paralelo, né? Foi tudo em paralelo. Isso começou com uma aprovação na diretoria de fazer um negócio que a gente chamou na época de inovação disruptiva. A gente não tinha muita ideia do que era, eu não tinha ideia, mas fui estudar, fui meter a cara e vamos embora, né? E a gente estava procurando um negócio que se chama Moonshot. Moonshot são aqueles grandes projetos que fazem muita diferença, né? E a gente começou, né, ficava mais no Vale do Silício do que aqui. Então, ainda lá dentro, em hotel e lugares alugados, assim, salas alugadas e etc., né? E a gente começou estudando 2 coisas. Tá? Uma primeira foi um estudo, inclusive com um antropólogo, que a gente estava chamando, que era o estudo do passageiro do futuro. A gente queria entender quem que era esse passageiro do futuro. E o segundo estudo foi um estudo de ameaças e oportunidades para a Embraer no mundo tecnológico disruptivo. Então, a gente viu... Fomos falar com Hyperloop, nós fomos ver avião supersônico, né? Cheguei a ver mineração espacial, sabe? Coisas, né? Tem que expandir para tudo, né? Nesse momento. Então, assim, nós vimos tudo que estava acontecendo, né? O carro autônomo, a gente foi lá na Waymo, que ainda era do Google, não era Waymo na época. Então, a gente foi entender esse lado. Fizemos uma análise com 900 startups. Eu devo ter conversado com umas 200 das 900. Então, isso daí, um grande ramo, naturalmente, que estava nascendo, era de carro voador. Então, tinha 2 ou 3 startups na época. Todas lá no Vale do Silício. E, no outro lado, o passageiro do futuro foi desenvolvendo, a gente foi entender, né, quem que seria essa pessoa, né? Tá? Juntando os dois, a gente chegou ao produto, né? A concepção do produto, isso foi final de 2016. Né? A gente foi apresentar na diretoria, a gente falou assim, olha, então, a gente quer fazer um veículo aéreo autônomo. A gente chamava disso. Provavelmente vai levar pessoas, pode ser que leve carga, mas provavelmente vai levar pessoas. A gente não tinha essa resposta ainda. Aí tem histórias, né? Deixa eu trazer histórias legais aqui, certo? O presidente da Embraer, ele virou e falou assim, pessoal, o Sandro e o Campelo era o meu chefe, eles estão loucos ou a gente pode aprovar isso? Um bom desafio. Né? Começa aí com a decisão ousada. Aí aprovaram, a gente começou a desenvolver o carro voador. Assim que a gente começou a desenvolver, a gente começou a pensar em organização. Então, dentro da Embraer ou fora da Embraer? Sim. E a gente entendeu, por conversar com várias pessoas, né, fazer vários benchmarks, que o melhor jeito era estar fora da Embraer, a parte mais dentro. Sim. Ou seja, eu tenho que sair para os processos de inovação, ali, né? Mas eu tenho que levar a competência junto. Claro. Então, o que a gente viu que tinha muito erro, muita empresa errava em criar a empresa X, que saía todo mundo e virava um negócio separado da empresa. A gente falou assim, é Embraer. Mas tem processos separados. Então, eu lembro até hoje, mais casos, das 17 políticas. A Embraer tinha 17 políticas. Eu tive que adaptar todas para a Embraer X, mais simples. E foi aí que foi criada essa subsidiária. Aí a gente criou em Delaware, claro, né? Coração. E ela tinha no começo sede em Boston, no Vale do Silício, em Melbourne e aqui no Brasil.
Naquela época tinha nesses 4 lugares. A gente criou pensando nisso e aí virou o que a turma hoje chama de Venture Builder, né? Naquela época não se chamava isso. Naquela época a gente não sabia nem o que ia ser chamado, o que seria. E a gente criou junto um fundo de investimento também que chamava Catapult Ventures. Que era um fundo de investimento voltado para inovações do Horizonte 3. Esse dava dor de barriga, cada investimento que fazia dava dor de barriga na diretoria. E Sandro, o que você encontrou de barreira? Quais foram as primeiras barreiras com esse carro voador? Olha, as primeiras barreiras foram o descrédito, né? Te chamarem de louco mesmo, exatamente. Né? Dentro da Embraer. Dentro da Embraer, algumas poucas pessoas acreditavam, né? Uma delas era o André Stey, que foi CEO por alguns anos, da IVE. Né? Mas, via de regra, era descrédito geral na engenharia, no P&D, em todo lugar. Essa era a maior barreira, tá? E tinha uma outra barreira, mas ela vinha junto com uma solução, né? que acabou que acertou em cheio o descrédito depois. Quando a gente começou a trabalhar, a gente foi conversar com o Uber. Só para conhecer o Uber. Estava lá no Vale do Silício mesmo, a gente queria conhecer. E aí, a gente descobre que o Uber está fazendo um carro voador. Mas não um carro voador, ele está fazendo um ecossistema de um carro voador. Então, ele estava juntando o que ele chamou de Uber Elevate. E nesse Uber Elevate tinha o quê? Tinha os OEMs, que nem a gente. Tinha ele, que era o app, né, para buscar as coisas. Tinha o pessoal de controle de tráfego aéreo. Tinha o pessoal de construção civil para levantar os vertiports. Tinha o pessoal de bateria, porque os veículos são todos elétricos. Então, enfim, tinham todos que precisavam estar. Foi chamado de Uber Elevate, então a gente montou como se fosse um consórcio, cada um entrou com seu dinheiro. Na hora que a gente anunciou isso, ficou legal para a Embraer inteira. Pô, que legal. Porque daí aí mudou. Aí mudou totalmente, porque parceria com o Uber não é algo tão comum, né? Sim. Foi interessante essa história toda. E assim, em que momento que você, né, você já teve aí, participou da criação aí de 14 fundos de CVC, né? Tá? Em que momento que você virou para isso aí? Eu comecei a cuidar do fundo de CVC da Embraer em 2016. A Embraer tinha um fundo, chamava FIP Aeroespacial, que era um fundo aqui no Brasil, né, junto com o BNDES, com o FINEP e Desenvolve São Paulo. Então, comecei a trabalhar ali, comecei a entender ali. Então, fui aprendendo, não sabia nada. Então, eu trabalhava em parceria junto com a área de M&A, que é onde ficava o fundo, a área de inovação e M&A. Mas o bichinho me mordeu mesmo, foi no Vale do Silício. Entendi. Tá. Porque lá tudo é investimento em Venture Capital. Tudo. Então, inovação é Venture Capital lá, não é pesquisa de empresa. O P&D desaparece lá. Não, tem P&D nas startups. Tem também. Mas antes da gente avançar na sua história aí, esclarece para o ouvinte aí que nem todo mundo às vezes sabe o que é um CVC, né? Um Corporate Venture Capital. Uma palhinha ali do que é, o que é um CVC. Um CVC é investimento corporativo em startups. Tá? Por uma parte minoritária da startup. Que é como se fosse, existe o Venture Capital, que é um investimento em startups, que é o capital de risco. Sim. E o Venture Capital, ele se baseia em fundos com dinheiro de fundos de pensão, de pessoas, etc. No caso do CVC, é a empresa que vai investir. Né? E ali, o que a empresa quer? A empresa quer dois lados. Ela quer um lado, que é um lado estratégico, que é o que a startup pode trazer de diferença para ela. Pode trazer novos negócios, pode trazer uma competência que ela não tem. Né? E do outro lado, você tem um retorno financeiro. Então, é o balanço entre o retorno financeiro e o retorno financeiro do quê? De comprar o pedaço da startup hoje e vender o pedaço da startup amanhã, né? Um outro dia. Então, esse aqui é o balanço que o CVC tem. Tá? O que difere? Porque nasceram muitos Venture Capitals, mesmo alguns CVCs tanto bagunçados nos últimos anos. O que difere um que
fato está gerando valor de forma estratégica para algum que está investindo em tendências? Se alguém for investir e quiser reconhecer mais fácil, como é que você consegue identificar esses dois? Olha, o de tendências eu chamo que é mais VC do que C, né? Vamos dizer assim. Porque você tem que comprovar o ROI para o investidor no final das contas e... Esse tipo aí, por exemplo, é muito do fundo que a Embraer tem lá nos Estados Unidos. Tá. Aí, ela coloca uma fezinha para ter acesso em tecnologias que ela nunca viu. Acesso que ninguém... de primeira mão. Então é acesso. Então, esses de tendência é acesso. Então tem que ser fundos que vão conseguir te colocar em tecnologias que você nunca viu. Tá. Então, normalmente vão ser fundos nos Estados Unidos ou na China. Normalmente, porque daí lá você consegue acompanhar, por exemplo, fusão a frio, né? Que tá começando a acontecer já tem startup disso. O estratégico, né? E mais um ponto. Então, normalmente vai ser horizonte 3. 2 e 3. O estratégico ele é horizonte 1 e 2. E aí o que você tem ali? Você tem uma tecnologia ou um modelo de negócio que ainda tem um certo grau de incerteza, por isso que você usa o CVC. Porque se você tivesse certeza, você comprava. Então você coloca ali, porque no fundo do CVC, quando você tem várias startups investidas, uma vai compensar a outra, umas vão dar certo, outras vão dar errado. Mas no final vai acabar trazendo um bom resultado. A minha experiência é de bom resultado, que as startups acabam valorizando por causa da parceria estratégica. Existe uma geração de valor, né? Porque se eu sou um potencial usuário, mesmo que eu não seja ainda ou não tenha esse vínculo, eu posso dar esse feedback como investidor para a startup de como é que ela agrega valor para mim e, no final das contas, o produto vira, de fato. Tem um caminho aí também, né? Tem. Olha, o que eu aprendi na minha vida? Isso tem que acontecer antes do investimento. Antes do investimento. Antes do investimento. Tem que sentar, bater o olho no empreendedor, colocar lá na área, né? A área que vai trabalhar, a pessoa da área que vai trabalhar tem que concordar com isso, porque daí vai dar certo. Se não, você imagina... Eu peguei esse cenário já, né? Os investimentos aconteceram sem alinhamento com a área. O que aconteceu? Nada, né? Porque daí a área fala assim, não, mas espera aí, a gente, por exemplo, investiu numa empresa de inteligência artificial, lá em 2016. A Embraer já tinha uma área de inteligência artificial fazia 10 anos. Não conversaram com eles. Aí eles disseram, gente, isso que eles fazem eu faço. Por que você está investindo? E era bem básico, assim, era uma startup básica, não tinha nada demais, né? Sim. Acho que esse alinhamento ele é importante, sim. No final das contas, vira igual o relatório de consultoria quando o dono da área não comprou a consultoria ainda. É isso mesmo. Legal, gostei do relatório, obrigado. Mas já sei disso, né? Fica na gaveta. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá na Embraer e eu levei para todos os outros lugares. Bom aprendizado. Assim, dado toda a sua experiência aí, né, de venture capital, né, o que o investidor enxerga em uma startup promissora aí que o mercado comum talvez não veja, né? Que olhar você já consegue ter diferente do mercado? Olha, são duas coisas, talvez uma terceira que eu estou pensando aqui nesse olhar diferente, né? O primeiro é o empreendedor ou empreendedora. Tá. Isso é o mais importante. Qual é a qualidade dele, né? Isso é mais importante. Então, assim, a experiência. Sim. Então, assim, casos de Zuckerberg é exceção total. A regra, né? Inclusive tem pesquisa de Harvard, que a regra, o normal, o empreendedor de sucesso de startup vai ter ali os seus 43, 45 anos. Que trabalhou muito tempo dentro de uma empresa, teve aquela experiência e está pronto para ir para o mercado. Quebrou muito a cabeça. Tá. Então, o primeiro ponto é esse, né? Tem que ter experiência? Não, dá para trocar por um mestrado, doutorado também, funciona. Normalmente, o pessoal que sai de mestrado, doutorado, consegue ter sucesso também. Tá? Então, pensando nesse ponto. O segundo ponto aí é o modelo de negócio, que a gente até conversou um pouquinho antes aqui. Se o modelo de negócio for manjado ou fácil de copiar, especialmente por grandes empresas, né? Não faz sentido.
E aí eu vou trazer o terceiro ponto, que aí é um pouco meu, assim, né? Quanto mais maluco, melhor. Bom, isso é bom. Porque também volta nesse lado que é menos copiável, né? Quanto mais maluco, mais visionário. E vamos explorar alguns casos, se você puder, então. Alguns casos que você deixou passar, que você não quis, que não se enquadraram em um desses, que vale a pena compartilhar. Eu tive um caso, esse caso foi em 2018. Foi 2018. A empresa chamava Inloco Media, uma empresa de Pernambuco. Então essa empresa triangulava, ela triangulava a assinatura magnética da sala com Wi-Fi. E conseguia mapear com 3 metros de precisão, né, onde que você está. Porra. Tá, você imagina isso. Esse foi o caso de pessoal que saiu do doutorado e fez. Tá? Cada um fez um pedaço do doutorado e fizeram isso. E esse investimento, assim, logo depois já veio o resultado, né? Então essa empresa, onde que ela está? Ou ela estava? Em quase todos era uma linha de código nos apps. Resumindo, né? Quando você está pedindo um Uber, sai uma propaganda da 99. Por quê? Porque está a linha de código lá sabendo que você está ali, que o Uber está chegando, etc. e tal. Ou quando você está passando na frente da loja, aparece a propaganda da loja. E no caso da Embraer, eu nem sei porque, assim, era muito louco. Eu nem sei para que a gente ia usar, mas a gente ia. Porque 3 metros de precisão... A ideia era boa. Não tem como, né? Só que a rodada era uma rodada que a gente chama de flipada. Então, o que é flipada? A empresa fica fora do Brasil para facilitar investimento. Tá. Então, você cria uma empresa lá e eles eram flipados na Holanda e BNDES reprovou porque não podia empresa na Holanda. Passou um ano, foi vendido por 200 milhões para o Magazine Luiza. Putz. O nível de frustração, aí, o nível de ódio. Ou seja, houve um impedimento regulatório, entre aspas. Foi regulatório, né? Mas eu já tive, por exemplo, em trazer outros 2 investimentos que teve a ver mais com as pessoas da empresa não entenderem. Então, um deles foi o Supersônico. Então, Supersônico. Sônico. Tá. Então, o Supersônico é o seguinte, existe uma série de startups nos Estados Unidos tentando fazer o Supersônico. Qual que é o problema do Supersônico? É o boom. Que na hora que faz o estouro da virada da barreira do som, ele faz um barulho, mata animal e tal, assim. Então, tinha algumas startups, quase todas elas estavam tentando resolver o boom, com pesquisa. Aí tem uma que não quis resolver o boom. Tá. O que eles fizeram? Arrumaram um motor de foguete, pronto, que existia. Contrataram várias pessoas que eram aposentados da NASA, que trabalhavam com isso. Fizeram um avião básico. E meteram um MVP. Fizeram um modelo de negócio que o boom era no mar. Então voa normal, né? E conseguiram acertar um tamanho de classe executiva. Então preço de classe executiva. Maravilhoso. E tá funcionando lá, tá dando certo. E eles queriam fazer a parceria com a Embraer, já é unicórnio. Que tinha o boom, não foi. Que tinha boom, nenhuma foi para frente. É olhar para o problema de outra forma, né? Ele fez o básico, né? Uhum. Ele fez o básico, né? E eu lembro até hoje que eu fui lá na fábrica ver como é que era. Mas esse foi um caso de que não houve investimento. Não foi para frente dentro da Embraer. Não foi para frente por não entendimento de algumas pessoas. Não concordância. Não concordância. Tipo, não vai voar nunca, tal. Isso porque eu levei um dos principais engenheiros da Embraer para avaliar. Para ver se parava de pé. Sim. E parava. Então tem essa história. E a segunda história aconteceu numa outra empresa. Eu não vou citar aqui a empresa, mas vou citar a startup. Ela se chama Arrow Mobility. Não sei se vocês já viram ela. Não. Já tem bastante lá em São Paulo. Então, o que é? Uma van elétrica.
Tá. Até fácil de copiar. Até fácil de copiar. Mas o que foi interessante? Saiu, a Marco Polo mandou embora, demitiu o departamento de design inteiro. Aí esse departamento de design foi e montou essa empresa. Eles montaram essa empresa. E é uma van que, como são departamentos de design, ele é muito mais fácil para colocar os materiais e tirar os materiais. Por ter design. Então não é aquela van que você entra, tira as coisas, você tem aqueles bancos, né? Não, ela é um corredor, você entra, prateleira de um lado, prateleira do outro. É motor da China. E aconteceu também de ter reação, né? De uma das pessoas da empresa. Não, isso daí não vai dar certo nunca. Bom, o fato é que está dando. Surpreende? O fato é que está dando certo. Já tem bastante lá em São Paulo. Sim. O Mercado Livre, por exemplo, o Correio, né, já compraram bastante. Mas fora isso, tiveram vários que foram acreditados, investidos e deram realmente certo. Né? Ah, sim. Isso é importante também. Né? E deixa eu voltar no tema de CVC. Quando que é ideal, pensando para quem estiver nos ouvindo, já pensando nisso, quando que é ideal você ter um fundo próprio na sua empresa ou você ir atrás de um parceiro para estruturar algo? Como assim estruturar? Supõe que o CAP quer abrir um braço de Venture Capital para a gente estudar EdTech. Quanto que valeria a pena a gente ir atrás de estruturar um fundo ou a gente chamar um parceiro como você para estruturar um fundo terceiro que vai atuar ali do nosso lado? Olha, eu acho que vale a pena você começar com um parceiro, sempre. Tá? Porque tem muita coisa para aprender no mundo de Venture Capital. Não é o nosso core. Esse é o ponto. Tem muita coisa para aprender, né? A parte estratégica até vocês vão conseguir fazer. Mas a parte de investir, negociar, acompanhar o portfólio depois, acompanhar no dia a dia, startup, tudo isso é trabalho de Venture Capital. Então, eu ficaria pelo menos aí uns 3, 4 anos com algum parceiro, aí aprendeu. Depois incorpora. Né? Aprendeu, depois incorpora. Fundo já é outra história. Tá? Fundo é outra história, porque aqui no Brasil a gente tem o FIP. O FIP é muito caro. É muito caro. Ele vai te custar 20%, mais ou menos, do teu investimento. Ele vai custar 20% e ele tem uma tarifa mínima que vai ser no mínimo uns 130 mil por mês. Então, o FIP é caro. É caro. Principalmente se você pensar para começar. Então, assim, para começar a empresa, FIP é só para corporação. É só para corporação. E eu sou fã de fundo em Delaware, tá? Aí não é caro. Aí você consegue um veículo bonitinho, arrumadinho. Né? E sai de toda a burocracia daqui. Nossa, lá não tem burocracia A gente percebe hoje, assim, tem muitas empresas que querem realmente investir, né, em transformar a inovação, enfim, mas não tem maturidade ainda para lidar com isso, né? Transformar realmente a inovação em resultado. O que você orientaria para esse tipo de empresa aí? Que está querendo ir, mas não está madura ainda em termos de conhecimento. Enfim. O que eu diria para vocês, assim, o CVC tem que ser das últimas coisas, né? A entrar. Porque ele é estratégico. E, no mínimo, a empresa já tem que saber trabalhar a inovação de forma estratégica. No mínimo, já tem que estar na cultura. Primeiro passo, né? Você sabe trabalhar de forma estratégica, você entende as suas jogadas, né? Tá? E a partir do momento que todo mundo começa a entender, na hora que eu vou fazer um investimento em CVC, entende-se que aquilo ali é uma jogada estratégica, como eu falei para vocês, em locais de incerteza. Então, se eu tenho certeza, eu jogo com CVC. Mas eu jogo estrategicamente, entendendo pela empresa. A minha experiência, onde a inovação não roda bem, o CVC sofre. Tá? Sim. E, de fato, você foi falando, eu fui lembrando de umas conversas que estava tendo essa semana. Não dá para você ter esse fundo sabendo que é algo de longo prazo, que é do Horizonte 3, se a sua empresa não está discutindo Horizonte 1, 2, 3. Né?
E aí, não tem como. Até aproveitando, porque eu sei que você já falou disso agora há pouco, se puder explicar até para quem estiver assistindo a gente, para entender o que é esse Horizonte 1, 2, 3, como que isso pode ajudar nas decisões estratégicas, como isso permeia aí no nosso dia a dia. Sim, boa pergunta. Horizonte 1 são os produtos e serviços, depende aí, que a gente usa a mesma tecnologia para o mesmo tipo de cliente. Tá. Então é muito importante ver esses dois lados, por quê? Porque às vezes a gente acha que inovação é só a tecnologia, mas é cliente também. É procurar o passageiro do futuro. É cliente também. Então, assim, quando eu vou para o Horizonte 2, um deles eu não conheço. Tá. Ou eu não conheço a tecnologia, ou eu não conheço o cliente. Ok. É um dos dois que eu não conheço. Eu chamo muita atenção, a tecnologia é muito claro, mas se eu não conheço o cliente, a gente vai apanhar no mercado. Uhum. Porque você tem que acertar o canal de venda, o tempo de venda, você tem que descobrir como que vai funcionar naquele cliente, você tem que estruturar o relacionamento, etc. e tal, que não é igual ao que você faz hoje. Sim. E o Horizonte 3 é quando você não conhece nenhum dos dois. Tá claro ainda qual é o problema que você quer resolver. Verdade. E é muito interessante, né? Eu me surpreendi com uma pesquisa do BCG em 2023 que mudou muito a parte de investimento em Horizonte 3. Antigamente era ali o famoso 70-20-10, que serve para tudo. Né? Agora está 30-40-30. 30, 40, 30. Entre as empresas mais Você inovadoras. está falando aí da proporção do Horizonte 1, o 2 e o 3. Isso. 30-40-30. Entre as empresas mais inovadoras do mundo. Realmente uma mudança. Isso foi uma surpresa. Surpresa mesmo, ou seja, então, o risco está maior aí. Quer dizer, estão apostando mais no risco versus valor aí. Tem também, de certa forma, é um risco, mas também, como as mudanças estão cada vez mais rápido, também é uma forma de você se perpetuar, né? Sim. Você tem que estar mirando mais no longo prazo, senão você fica para trás. Você vai sair sempre na frente, né? Então, realmente tem sentido. Então, e eu acho que até isso, porque assim, se, no geral, as empresas mais inovadoras estão nessa proporção, se você adota essa proporção, você já não está mais à frente. Isso. Você está com elas. Você não consegue mais tomar uma liderança só com... Mas eu acho muito difícil, por exemplo, aqui no Brasil, a gente trabalhar com isso. Né? Lá na Embraer, como foi a nossa estratégia? Né? A gente colocou um número X, máximo de Horizonte 3 que podia gastar, para não colocar em risco a empresa. E o que aconteceria quando atingisse o X? Spin-off, que foi a IVE. Então, a IVE foi trabalhando por dentro até atingir X%, depois fez o spin-off, fez o IPO e conseguiu lá se capitalizar sozinho. E pensando nesse longo prazo, sei que esse é um desafio de muitos investidores que tocam no longo prazo. E eu não quero entrar aqui em política, tá? Mas assim, no ambiente político brasileiro em que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vem na próxima eleição, as mudanças que seguem para um lado ou para o outro, como é que uma empresa que leva 6 anos para um projeto consegue se adequar ao risco país para continuar com projetos de longo prazo, sabendo que daqui a 6 anos não vai ser mais o mesmo governo, o direcionamento é outro, incentivos, barreiras. Como é essa vivência lá dentro da Embraer? Olha, deixa eu te falar que, primeiro, a Embraer tem um ótimo relacionamento com qualquer governo. Ela não tem preferência. Sim. E ela é uma das joias, né, do Brasil. Do Brasil. Eu nunca vi problema acontecer. Nunca vi. O que acontece de vez em quando é que às vezes diminui e aumenta, por exemplo, o orçamento de defesa. E atinge. Aí atinge a área de defesa da Embraer. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos acertou a Embraer em cheio. Esse fato agora. Foi em cheio. Tá? Porque a Embraer vende metade do faturamento dos Estados Unidos. Estados Unidos. E vinha numa crescente agora por causa do dólar, né? Nos últimos, acho, 5 anos, a Embraer pôde surfar um pouco de tudo que estava acontecendo, mas agora realmente vem um baque. Ali eu acredito que a Embraer vai conseguir sair. Ela sempre sai. Sempre sai, mas vai ter uma fase de sofrimento.
E esse impacto aí, que a gente está falando no caso da Embraer, que é realmente bem impactada, mas assim, vários setores aí estão realmente na mesma situação ou parecida, né? Então, realmente, a gente está aí tentando ver quais são as cenas aí dos próximos dias, ver como é que isso vai se desdobrar, né? Mas, enfim, é uma incerteza muito grande que a gente tem na mão agora. Complicado. E agora, saindo um pouco desse lado Embraer e pensando mais no Sandro como investidor, Sandro com os fundos, com as startups, vou te pedir para dar uma ilustrada de como é que você cai na área de inovação e como é que toda a trajetória na Embraer contribui para o que você está construindo hoje. E o que você está construindo hoje? Eu acho que isso ajuda muito para as pessoas entenderem. Legal. Então, obrigado pela pergunta. Eu caio na área de inovação em 2011. Tá. Eu, antes disso, eu era o que a gente chamava lá de Kaizen Promotion Officer. Eu e o Marco Cesarino, nós éramos. E a gente fazia Kaizen na empresa. E aí um dia meu chefe virou assim, porque eu era o mais inquieto. Então, quando Kaizen todo mundo é padrão, né? Eu ficava procurando coisa diferente o tempo inteiro. E aí viajava, ia para não sei aonde, trazia não sei o quê e tal. Ele falou assim, olha, Sandro, que você é mais inquieto, você já ouviu falar um negócio chamado inovação gerenciada? Eu falei assim, não. Você quer tocar? Eu quero. Desafio bom. Não sei o que é, mas tá bom, tá valendo. É inovação, né? Então, assim, aí a gente começou com inovação lá, no começo, até um pouco trabalhando com inovação de negócio, depois muito cultura, intraempreendedorismo, etc. Mas aí eu comecei a trabalhar com o CVC da Embraer em 2016. Então, do Brasil era sui generis, porque ele não tinha tanto cara. Ele era investimento, pegava 30% das startups, 40%, não era 5%. Não era aquele minoritário de VC mesmo. Depois, quando eu fui para o Vale do Silício, lá foi a criação do Catapult Ventures. Tá bom. Né? E todo aquele trabalho que a gente fez, que eu já citei, das 900 startups que a gente avaliou para ver a ameaça e oportunidade. Ali eu comecei a aprender. E tem uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Começou, por exemplo, lá em 2012. Em 2012 eu fui em Boston, nem lembro o que eu estava fazendo lá, mas eu encontrei uma startup que chamava Ginkgo Bioworks. Fazia biologia sintética, em 2012. Aí eu olhei, conversei com eles, falei assim, nossa, esse negócio vai dar certo. Né? Beleza. Ao longo dos anos, eu fui vendo vários casos assim, falei assim, nossa, esse negócio vai dar certo. Esse negócio vai dar certo. Todos deram certo. Aí eu percebi e falei, parece que eu sei avaliar. Tô entendendo. Parece que eu sei avaliar, né? Inclusive a Ginkgo é unicórnio já também, né? Super unicórnio. Aí disso que eu vi que eu consegui avaliar, né? Quando teve a pandemia, teve aquele período que a gente ficou 2 meses em casa. 2 meses em casa, eu desenhei um fundo de VC para a saúde. Fui tentar levantar capital. Não consegui, porque eu não entendia nada no mercado de venture capital, nem de saúde. Não, nenhum dos dois. Tá? Aí eu falei assim, não, então o meu negócio vai ser CVC. Então, o que a Embraer me proporcionou? Me proporcionou conseguir fazer os investimentos pelo Catapult e conseguir fazer os investimentos pelo FIP Aeroespacial. Então, eu consegui fazer mesmo os investimentos e aprender tanto o lado estratégico como o lado operacional. Dessa experiência, o que você pode trazer para quem é empreendedor e quer mudar esse paradigma de sou empreendedor que estou na operação para sou empreendedor que sou investidor? Qual que é a virada de chave que ajuda? Empreendedor investidor? Para ser mais investidor do que, de fato, o empreendedor ali que está no dia a dia da operação. Olha, essa pergunta aí tá boa, eu tô pensando aqui como responder isso. Porque o que acontece? Depende do empreendedor. Se eu tô falando de um empreendedor de empresa média, é uma coisa. Se eu tô falando de um empreendedor
de empresa pequena é outra coisa. Então, empreendedor de empresa pequena vai correr muito risco. Tá? Por quê? Porque ele só vai ter cheque para investir em startup anjo. Que uma em cada 100 vai dar certo. Sim. E é muito difícil, na fase anjo, avaliar se a startup vai dar certo ou não. Eu não sei avaliar anjo. É muito mais avaliação da própria pessoa que está lá na frente do que o modelo mesmo. Você pode ter um modelo vencedor com alguém que não sabe nem empreender, né? Tem de tudo. Então, assim, eu, por exemplo, não sou investidor anjo. Né? Não consigo. Não consigo avaliar, não sei avaliar. Eu sei avaliar seed, série A e série B. Tá? Por outro lado, se nós já estamos falando de um empreendedor médio, aí sim é criar uma estratégia de inovação na empresa. Tá? E criando essa estratégia de inovação, saber separar o dinheiro de horizonte 1, 2 e 3 que vão para investimento em startup. Eu acho que essa seria a melhor solução. Na pessoa física, entrar para um grupo de anjo. Grupo de anjo é melhor do que anjo. Tá? Porque o anjo separado tem muito risco. O grupo de anjo, o grupo de anjo, alguns já são muito profissionais no Brasil. Sim. O valor da carteira aumenta, dá para entrar na 100, para pelo menos na estatística a gente ganhar, né? Porque isso dilui mais o risco. Né? E falando em risco, né, qual a diferença aí? Você que lida aí todo dia com riscos, né? A diferença aí de correr risco e assumir risco de forma estratégica. Então, eu vou replicar um pouquinho do que eu falei antes já, né? Eu assumir o risco significa que, vamos falar de como empresa, né? Sim. Não como VC. Né? Eu assumir o risco como empresa é eu fazer um plano estratégico com a startup. Antes de investir. Antes de investir. Aí eu estou assumindo um risco. Né? Sem isso, eu estou correndo risco. Sim. Tá. Porque você está mais no escuro, né? E o outro jeito de não correr risco, de assumir risco, é trabalhar como um portfólio. E entender que você tem um portfólio na mão. Okay. Porque algumas vão dar errado. Que der certo, cobre. Ou trabalha com estatística ou trabalha como um projeto. Entendi. Eu gostei dessas duas vertentes. Ou trabalha como um projeto interno da empresa, por mais que não seja, mas o resultado esperado dele é de um projeto. É de um projeto. De um projeto com um parceiro. Legal. Né? Vocês imaginaram que o passageiro do futuro seria cão e gato? Como está tendo agora, lá na Embraer? Não, isso não entrou, não. Porque tá... demanda de hoje, eu fiquei imaginando, né? Cada dia sai uma notícia nova de que estão revisando políticas para, de fato, ter na cabine. Putz, eu acho que ninguém previu isso, assim. Né? Não previu. E os aviões hoje, eles não são muito preparados. Por exemplo, cadeira de roda também, esse tipo de coisa. Né? Não são. E isso não é limitação técnica. Isso aí é porque a companhia aérea ela não quer abrir mão de mais espaço. Realmente os pets aí fazem quase parte da família das pessoas, né? E realmente estão viajando, né? Viaja na cabine, não viaja, tem toda uma discussão aí. Eu vejo bastante na cabine agora. Que realmente, bastante. Não sei se isso foi previsto aí pelas companhias ou pelas indústrias de aviões. Né? Eu não lembro disso rodar nos corredores da Embraer, tá? E, bom, não sei se o Valcimiro tem algum ponto a mais para abordar, mas eu perguntaria que mensagem você pode deixar para empreendedores, executivos que querem virar investidores, ou até mesmo investidores desse mundo de venture capital. Uma mensagem que você queira deixar da sua experiência? Vamos lá. Uma coisa interligada na outra, né? Empreendedores, empreendam naquilo que vocês sabem. Legal. Aquilo que você sabe, como eu falei, pode ter vindo um doutorado, pode vir da experiência de vida, mas tem que saber fazer aquilo. Uhum. Claro que vão ter coisas novas. As coisas novas vocês vão testar, como todo Lean Startup. Vocês vão usar Lean Startup, vão testar. Tá? Eu acho que mais um ponto para empreendedor, né? Não fica muito preocupado com design thinking, com ferramenta, com esse tipo de coisa, né? Faz.
Fazendo. Vai fazendo, vai testando, tem que testar o tempo inteiro, etc. Né? Para os investidores, aí eu amarro com a primeira. Né? Tem um modelo de negócio, mas o mais importante é quem é o empreendedor. Por quê? Porque a startup vai mudar. A gente sabe que ela vai mudar. Sim. E a gente tem que ver se o empreendedor é capaz de fazer essa mudança. Fazer essa transformação. Porque o modelo de negócio não vai ser exatamente aquele porque eles vão aprender e vão mudar. E aí empresários, voltando para esse lado, né, quer trabalhar com Corporate Venture Capital, estrutura primeiro uma inovação estratégica. Inovação estratégica significa quais são as verticais que eu vou investir, quantos por cento que eu vou investir no horizonte 1, 2 e 3, como que eu vou gerenciar meu portfólio de inovação. É isso. Parece simples, mas dá um trabalhão. Né? Trabalho para... Sim, parece simples. Perfeito. Sandro, muito obrigado por essa conversa. Valcemiro, muito obrigado. Agradeço. Eu agradeço também, obrigado. E para você ouvinte, se você curtiu essa conversa, você entende de alguém que sabe que vai gostar de ouvir tudo isso ou assistir a gente, não esquece de compartilhar o link com essa pessoa. Se você está assistindo pelo YouTube, dá um joinha, pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas e muito obrigado.